na relação do clube com a SAD e é para nos conduzir nessa conversa e para nos trazer os seus argumentos que está connosco Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Clube de Futebol Os Belenenses. Patrick, no sábado esta Assembleia Geral pode configurar uma revolução na vida do Belenenses? Bom, em primeiro lugar, é difícil responder diretamente a essa questão sem contextualizar aqui um bocadinho a situação. E eu gostava de aproveitar esta situação, que estou aqui com os meus ilustres amigos, para, através de vocês, tentar, de uma forma mais clara possível, tentar explicar aquilo que se passa no Belenenses, porque nem sempre é fácil quem está de fora e na opinião pública perceberem exatamente aquilo que acontece. Mas, muito resumidamente, em 1999, o Clube de Futebol Os Belenenses, como todos os clubes que na altura tinham futebol profissional, por determinação legal, tiveram que personalizar a sua equipa de futebol numa sociedade anónima desportiva. E foi aquilo que o Clube de Futebol Os Belenenses fez. Na altura, o Belenenses fez uma entrada de capital em espécie. Portanto, a única coisa que o Clube de Futebol Os Belenenses transferiu para a sociedade anónima desportiva foram os direitos económicos dos atletas que na altura integravam o plantel profissional. Tudo o resto, no histórico Clube de Futebol Os Belenenses, ficou sob a tutela e sobre a égide do Clube de Futebol Os Belenenses, nomeadamente o estádio, as instalações, as modalidades amadoras, no nosso caso o futebol de formação, as concessões, os alugueres, a marca, o emblema, tudo ficou no Clube de Futebol Os Belenenses, transferimos os direitos económicos dos jogadores. Bom, e durante muitos anos, as SADs, em Portugal, não se conhecia a figura das entidades externas, das empresas externas, dos investidores externos. No fundo, os dirigentes do futebol profissional, da SAD, eram sempre os dirigentes dos clubes. E, portanto, nós tínhamos regimes democráticos nos clubes, os sócios, que são os donos das instituições e dos clubes e das associações, por via do movimento associativo. Os sócios, quando não estavam satisfeitos com determinada gestão, provocavam eleições, havia eleições, saíam uns, entravam outros e as coisas iam acontecendo. No Belenenses, em finais de 2012, numa altura em que estávamos pelo terceiro ano consecutivo na segunda Liga e, portanto, havia dificuldades financeiras que eram recorrentes no clube, não só no Belenenses, nessa altura é bom que se diga, mas genericamente em todos os clubes portugueses gastava-se como se não houvesse amanhã e o último a chegar que fechasse a luz e depois quem viesse a seguir que resolvia os problemas. E, portanto, isto foi assim durante algumas décadas no futebol português. As SADs não vieram disciplinar isso, pelo contrário, ainda não havia a figura da reversão fiscal, a responsabilidade dos administradores das sociedades não estavam ao nível que estão hoje e, portanto, atuava-se, isso é indiscutível, atuava-se com menos cuidado do que aquilo que se atua hoje. E, portanto, o Clube de Futebol Os Belenenses e a Belenenses SAD chegaram a 2012 com um problema, agravado pelo facto de ser o terceiro ano consecutivo que estávamos na segunda Liga. E na altura, em dezembro de 2012, os sócios do Belenenses, em Assembleia Geral, aceitaram vender 51% do capital a uma entidade externa, a um investidor. Eu vou colocar investidor entre aspas e já vou tentar explicar porquê, embora os sócios do Belenenses o saibam. Venderam 51% com uma condição indispensável nesse negócio e foi por isso que autorizaram a venda, que era o clube, em determinadas datas e por determinados montantes, ficar com uma opção mandatória de recomprar outra vez a maioria do capital. Foi isso que foi acordado por todas as partes e foi isso que ficou plasmado nos contratos. Na altura assinaram-se 3 contratos, que no fundo é essa união de contratos que regula e plasma... Por quanto é que foi vendido a SAD do Belenenses? 520 euros, se não estou em erro. Porque na altura... 520 mil euros? 520 euros. Porquê? Porque na altura, com o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais consumido, que eram os capitais próprios, que eram negativos na casa de 7 milhões de euros e com passivo na casa dos 9 milhões de euros, um auditor da CMVM veio dizer que o valor da sociedade era acima de €1, qualquer valor era positivo, em virtude de tecnicamente estar falido. Não há nenhuma alteração relativamente àquilo que se passa hoje, já lá vamos, mas na altura foi isto que aconteceu. Bom, e de facto na altura assinaram-se 3 documentos, foi um contrato de compra e venda de ações, em que se transferiram 51% das ações para essa sociedade denominada Code City, assinou-se um acordo parasocial, que é o anexo número 2 desse contrato de compra e venda. Esse acordo parasocial, que é entre o clube e a Code City, serve para regular as relações entre os acionistas
e, portanto, no fundo, em grande medida é uma redundância, porque transcreve praticamente aqueles que são os direitos especiais do clube na lei das sociedades anónimas desportivas, mas tinha lá uma coisinha, que era a opção de compra. A opção de compra ficou registada e regulada nesse acordo parasocial. Deveria ter ficado no contrato principal, no contrato de compra e venda, porque a palavra recompra deriva, obviamente, de uma compra e, portanto, era ali que deveria estar, mas foi feita esta habilidade de se colocar no acordo parasocial. Bom, e depois assinou-se ao lado, uns dias antes, assinou-se ao lado um documento, protocolo, que regula as relações entre clube e SAD, e que é um protocolo que disciplina várias matérias e que diz várias coisas, também já lá vamos. E, portanto, foi nesta união de contratos, foi nestes 3 documentos, nestes 3 contratos, que ficou plasmado aquele que foi o espírito do negócio e o compromisso com os sócios do Belenenses. A relação entre a Code City e a direção que me antecedeu, que no fundo foi a direção que fez o negócio em 2012, foi conturbada desde o início. E ainda antes de eu chegar, a Code City, portanto, a minha direção chegou em outubro de 2014, em abril de 2014, a Code City resolveu unilateralmente o acordo parasocial. Apenas o acordo parasocial. Invocando matérias que eram de protocolo, que regula as relações entre o clube e a SAD. Mas resolveu o protocolo. Bom, e portanto, durante 2 ou 3 anos, andamos aqui de uma forma extrajudicial a tentar chegar a um acordo no sentido de se voltar a obter um novo acordo parasocial que viesse repor as condições indispensáveis do negócio em dezembro de 2012. As coisas acabaram onde tinham que acabar, porque estávamos obrigados a isso, que foi num tribunal arbitral. E tivemos, agora em novembro de 2017, tivemos uma decisão de um tribunal arbitral que veio dizer, muito resumidamente, que a Code City, lá atrás, em abril de 2014, quando resolveu o acordo parasocial, o fez de uma forma lícita e com justa causa, em virtude da anterior direção do Belenenses, leia-se a direção presidida pelo engenheiro António Soares, ter violado princípios de lealdade e de confiança, etc, etc, etc. E, portanto, o acórdão do Tribunal Arbitral vem dizer que a relação de confiança entre as partes, entre o clube e a Code City, a relação global de confiança está destruída. Foi isso que veio dizer. Bom, e perante isso, o Clube de Futebol dos Belenenses olha para esta decisão arbitral como um soltar de amarras. Porquê? Porque a minha direção estava refém dos contratos assinados em 2012, que nós não negociamos, que nós não assinamos, mas por uma questão, logicamente, de solidariedade com a direção anterior, porque no associativismo temos sempre que ser solidários com as direções anteriores, nós assumimos e tivemos que ir dirimir num tribunal arbitral, sabendo que à partida partíamos em grande desvantagem, partíamos a correr atrás do prejuízo. Ou seja, quando nós chegamos à direção do Belenenses, eu às vezes costumo dizer que fui convidado para ir correr uma maratona, mas avisaram que o meu adversário já levava 8 km de avanço. E agora apanho e chego ao final da maratona à frente dele. Foi isso que nós tentamos fazer. Um profundo desequilíbrio nas relações entre o clube, a SAD e a Code City, profundo desequilíbrio, o clube em prejuízo, a correr sempre atrás do prejuízo. Foi isso que encontramos. Agora, com esta decisão arbitral, o que é que mudou? Em primeiro lugar, nós temos, apesar de acharmos que é uma decisão imoral, que é uma decisão injusta, não temos outro remédio que não seja conformarmos com aquela que foi a decisão do Tribunal. Conformarem-se com a legalidade. Conformarmos com a decisão do Tribunal. Que não permite, para já, a questão da recompra. E o que essa decisão vem dizer é que o acordo parasocial está extinto e, portanto, em princípio, embora não o diga diretamente, sim, uma interpretação possível é que as cláusulas desse acordo parasocial também estão extintas. E, portanto, não valerá a pena o Clube de Futebol dos Belenenses continuar a dizer que quer recomprar, que tem o direito de recompra, quando houve um tribunal que, ao que parece, veio dizer que não existe. Posto isso, o que é que temos que fazer? E, do nosso ponto de vista, nós temos que recentrar os nossos objetivos e temos que encontrar um objetivo que esteja acima disso. E o objetivo que está acima disso é o Clube de Futebol Os Belenenses quer ter uma representatividade adequada numa equipa de futebol sénior, intimamente ligada aos sócios. É esse o nosso grande objetivo, a partir de agora. E, portanto, importa saber o que é que o clube pode fazer. A primeira coisa que fizemos foi indagar junto da massa associativa, apalpar o pulso à massa associativa, perceber o que é que vai na cabeça dos sócios. E os sócios passam-nos mensagens muito claras. Em março de 2016, numa célebre Assembleia Geral, talvez a mais concorrida dos últimos 10 anos no Belenenses, 99,9% dos sócios disseram: queremos que o clube volte a recuperar o seu futebol profissional e não queremos a Code City no universo belenenses. Foi essa a primeira mensagem.
Agora fizemos uma sessão de esclarecimento para tentar apalpar outra vez o pulso à massa associativa, uma sessão de esclarecimento muito concorrida, mais concorrida do que muitas das Assembleias Gerais que temos tido no clube, e trespassa uma ideia praticamente unânime em todos os sócios. Há, neste momento, um profundo descontentamento relativamente àquela que é a gestão desportiva, a gestão financeira, a gestão emocional e a gestão social desta administração da SAD no Belenenses. Ou seja, que é disso também que estamos a falar. Se na administração da SAD e na Belenenses SAD tivéssemos um regime democrático e não tivéssemos o regime do capitalismo, se tivéssemos um regime democrático e se houvesse eleições, se esta administração da SAD concorresse... Pois, mas não há sol na eira e chuva no naval. Sim, mas posso fazer este exercício. Mas já lá vamos à chuva na eira e o sol no naval, já lá vamos. Mas este exercício pode-se fazer. Eu tenho a certeza absoluta que se houvesse eleições para a administração da SAD, esta administração teria um resultado absolutamente residual. O capitalismo não é democrático. Mas vamos ao capitalismo e vamos aos investidores. Não tem que ser democrático. Vamos aos investidores. Para lhe explicar porque é que os sócios do Belenenses foram enganados em 2012. Aquilo que nos foi dito em 2012 é que estávamos perante um investidor. Que a Code City era um investidor. O que acontece é que até hoje a Code City investiu 520 euros na sociedade. Em capital, investiu 520 euros. Tudo o resto que a Code City se arroga ter injetado na sociedade, nós não conhecemos os fluxos financeiros, mas a Code City diz-se credora de 2,3 milhões de euros da Sociedade Anónima Desportiva, entrou na Sociedade Anónima Desportiva através de suprimentos, prestações suplementares e empréstimos. Garantidos com taxas de juros, garantidos com direitos económicos de jogadores, dos contratos que conhecemos, e garantidos com as receitas da televisão. E, portanto, não estamos perante... Quando se fala em investidor, nós não temos ali nenhum Abramovich. Não foi o Abramovich que apareceu no estilo, foi alguém que financia. Mas a posição da Code City neste momento é uma posição estável e segura. O que eu lhe estou a dizer, é que a Code City foi financiadora da Belenenses SAD. E desse ponto de vista, eu até como sócio e outros sócios com certeza, teremos que agradecer à Code City, porque numa altura em que o Belenenses precisou, estava na segunda liga e precisava de uma injeção de capital, a Code City emprestou dinheiro à Belenenses SAD. Isso é indiscutível. Ninguém quer que amanhã a Code City saia do Restelo com uma mão atrás e outra à frente. Não. O Belenenses é uma pessoa de bem. Agora, não estamos perante nenhum investidor. Estamos perante alguém que tem emprestado, a confirmarem-se os fluxos financeiros, tem emprestado dinheiro à sociedade. Por outro lado, temos que olhar para o passivo, que é outra palavra importante. Portanto, acho que fica claro que não temos ali um investidor, a Code City não é investidor, vamos olhar para o passivo. Quando chegaram a Code City, em 2012, 2013, o passivo era de 9 milhões de euros. As últimas contas conhecidas, que são na época 15-16, que foram as contas apresentadas no final a meio de 2016, o passivo era de 9,9 milhões de euros. Portanto, o passivo aumentou. Os capitais próprios da sociedade continuam consumidos, negativos, em falência técnica à sociedade. Hoje temos um plano especial de revitalização, que foi o primeiro ato de gestão que o investidor fez quando chegou ao Belenenses SAD. Temos um PER também. E ao longo destes 5 anos, se fizer um exercício, nós tivemos 30 milhões de euros de receitas extraordinárias. 3 milhões vezes 5 anos da PPTV. 4 milhões da Liga Europa. 6 milhões do IE. 200 mil euros do Freddy. 400 do Sturgeon. 1 milhão do Dálcio. 600 mil das opções de compra do Benfica. Se somar isso tudo, dá quase 30 milhões de euros. Desde 2012 até hoje, não foi adquirido um único jogador pelo Belenenses SAD. O Belenenses SAD não investiu um tostão na compra de um jogador. Temos emprestados e temos jogadores que chegam em final de contrato a custo zero. Não há qualquer investimento na equipa. E perante isto, a gestão financeira não nos agrada e a gestão desportiva também não nos agrada, porque é uma gestão que eu diria que é errática. Não é? Já tivemos não sei quantos treinadores, já tivemos 50 ou 60 jogadores que entram e saem. Eu posso estar a fazer o papel de advogado do diabo, mas o que é facto é que a Code City viu a sua posição reforçada pela decisão do Tribunal Arbitral e está a fazer aquilo que a lei lhe confere o poder de fazer, por um lado. Por outro lado, não só subiu de divisão com o Belenenses, como manteve alguma estabilidade desportiva que o Belenenses não tinha.
Eu não estou de acordo com isso. Eu não estou de acordo com isso e vou-lhe tentar explicar porquê. A decisão arbitral é aquilo que permite ao Clube de Futebol Lisbolenses, a partir de agora, e porque o Clube de Futebol Lisbolenses, em primeiro lugar, deve explicações aos seus sócios, e a instituição é dos sócios, e a própria lei das SADs diz que a equipa é do clube. Se as pessoas tiverem a preocupação de ler a lei das SADs, a equipa é do clube. Ou seja, na Belenenses SAD, a administração da SAD é o mandatário e o mandante é o clube. E aquilo que acontece no Belenenses é que o processo está completamente enviesado, está virado de pernas para o ar. Porque o mandatário é que manda, o mandatário é que gera, o mandatário é que controla e o mandante não tem qualquer interferência na lei das SADs. Desculpe, não tem qualquer interferência na administração da SAD. Não é? E, portanto, nós temos uma SAD que não cumpre a lei das SADs. Porque, desde logo, nós temos um administrador, conforme é direito do clube, tem poderes especiais, e o administrador não vai a reuniões de Conselho de Administração porque não existem. As contas da sociedade deviam ter sido apresentadas em setembro, estamos em fevereiro, não há contas. Não temos acesso aos contratos dos jogadores, o nosso administrador, aos contratos de nós, não sabemos se foram antecipadas receitas, não sabemos se o PER está a ser cumprido. E, portanto, a lei das SADs não está a ser cumprida, porque o nosso administrador não tem hipóteses de participar no controle e na gestão da sociedade. Qual é a solução prática que a direção propõe? Bom, neste momento não há dúvidas nenhumas de que houve uma mudança das circunstâncias. Por um lado, uma mudança das circunstâncias. Por outro lado, o clube está desobrigado de cumprir aqueles contratos lá atrás de 2012, porque há um tribunal arbitral que veio dizer que um deles está extinto, e veio dizer também que a relação de confiança entre as partes está destruída, que é fundamental no comércio como sabem. E, portanto, o clube, qualquer pessoa de bom senso percebe isto, qualquer pessoa consegue entender isto. Nós temos um protocolo que regula as relações entre o clube e a SAD. E, lá atrás, nós tínhamos 10% numa sociedade e a possibilidade de recomprarmos 51% se fosse essa a nossa vontade. E hoje só temos 10% nessa sociedade. E, portanto, nós dávamos, em 7 protocolo, nós dávamos determinadas condições a uma sociedade onde tínhamos 10% e amanhã podíamos comprar 51%, que necessariamente serão condições diferentes daquelas que vamos dar a uma sociedade onde só temos 10%. Portanto, imagina o protocolo, na vossa opinião, está ferido de morte. Está ferido de morte e está desequilibrado. O protocolo. E vou tentar explicar o que é que vamos fazer, qual é o caminho que vamos seguir. Mas gostava de explicar isso para ficar ainda mais claro. Imagina o delegado que eu lhe arrendo uma casa, contrato de 5 anos, e me vai pagar 1.000 euros de renda. Mas temos lá uma cláusula em que daqui por 2 anos o delegado tem a opção de comprar a casa por 200 mil euros. Eu acredito que o delegado vai meter uma casa de banho nova, vai meter uma cozinha nova, vai pôr um ar-condicionado, vai mudar as janelas. Porque vai comprar a casa daqui por 2 anos, vai ser sua. Se for apenas um contrato de arrendamento, em que me paga 1.000 euros por mês, no primeiro dia em começar a chover na sala, liga-me para eu ir lá que o canalizador resolveu o problema. Isto é o que se passa hoje entre o clube e a SAD com esta alteração das circunstâncias. Nós hoje o Clube de Futebol Lisbolenses tem apenas 10% da sua sociedade anónima para onde transferiu a sua equipa de futebol. Que a lei das SADs diz que a equipa é sua do clube, não é da SAD. Percebe? E, portanto, o clube está numa situação de completa fragilidade e de completa marginalidade. É um sócio como outro qualquer, como o Manuel, como o Joaquim e como o Silva. É um sócio como outro qualquer da sua equipa de futebol. E, portanto, aquilo que nós nos propomos fazer, e vamos validar essa decisão junto dos sócios, porque entendemos que tem que ser uma decisão coletiva da instituição, é denunciar esse protocolo com data de 30 de junho, que é o final desta temporada. O que é que diz esse protocolo e o que é que nós pretendemos alterar? Nós vamos denunciar, mas imediatamente vamos abrir negociações com a SAD e com a Code City, porque tem que ser uma negociação tripartida. Denunciam, peço desculpa, se os sócios estiverem de acordo, denunciam imediatamente após a Assembleia Geral. Exatamente. Com efeitos a 30 de junho. Mas abrimos imediatamente negociações, sim, porque nós vamos dizer à SAD e vamos dizer à Code City o que é que pretendemos modificar. Portanto, eu diria que é uma denúncia modificativa, o que é que pretendemos modificar no protocolo. E, desde logo, o Clube de Futebol Lisbolenses, nesse protocolo, que foi assinado em 2012, está impedido... O protocolo não tem prazo. É sem prazo. Por isso é que, neste tipo de contratos, portanto, que é um contrato sem prazo, que é um contrato em que tem uma relação duradoura, continuada, etc., há várias formas de o extinguir. Pode ser a resolução por justa causa, pode ser a rescisão, a resolução, pode ser a denúncia. Não é? Interessa-nos fazer a denúncia porque a denúncia é um direito putestativo do clube.
Temos que cumprir algumas obrigações, logicamente. Temos que negociar e temos que negociar de boa fé. E o clube está de boa fé, como sempre esteve. O clube está de boa fé, como sempre esteve. Aliás, em novembro, no final da decisão arbitral, o diretor executivo da SAD fez uma declaração pública dizendo que está extinto o acordo parasocial, mas estamos prontos para negociar um novo acordo parasocial. E o clube imediatamente, no dia 19 de novembro, escreveu à Code City e escreveu à SAD, dizendo que ficávamos satisfeitos com essas declarações públicas, que estávamos dispostos a negociar e que ficávamos então à espera que nos enviassem uma minuta com aquilo que pretendiam alterar no acordo parasocial e no protocolo, que é Clube SAD, o parasocial é Clube Code City. E, portanto, nós estamos aqui de boa fé e temos a obrigação de negociar, e é isso que queremos fazer, negociar de boa fé, juntar as nossas propostas e ouvir as propostas da SAD e as propostas da Code City no sentido de conseguirmos ter um protocolo que defenda melhor os interesses do clube. Pela primeira vez, o clube, com essa decisão arbitral, felizmente o clube consegue estar numa posição de igualdade, pelo menos de igualdade, e poder negociar. Outra das coisas que nós temos a obrigação de cumprir é dar um aviso prévio que seja razoável, porque nós não queremos causar nenhum dano imprevisto. Vamos pensar que há a Assembleia Geral no sábado, certo? Que os sócios do Belenenses concordam com a direção e entendem que o protocolo deve ser extinto. E a partir daí é convidada a SAD para negociações, para conversações, e a SAD recusa. O que é que acontece neste cenário depois de 30 de junho? A denúncia é para 30 de junho e abrimos agora negociações no sentido de modificar este protocolo. Mas pensar que corre tudo mal. Não, mas não vai correr tudo mal, é impossível correr tudo mal. Mas vamos pôr esse cenário. Não, mas não é possível correr tudo mal, porque as condições... Basta a SAD dizer, não estamos interessados em conversar, ou não estamos interessados naquilo que vocês me estão a dizer. Mas isso seria um problema da SAD. O clube aí não teria nenhum problema. Não, mas o que é que o clube faz a seguir? Não, eu vou-lhe dizer o que é que nós garantimos. E para isso tenho que lhe dizer aquilo que propomos alterar no protocolo. E o que é que pretendemos alterar no protocolo? Em primeiro lugar, no protocolo diz que o Clube de Futebol dos Belenenses está impedido de ter uma equipa de futebol sénior. E o Clube de Futebol dos Belenenses, uma das modificações que quer colocar no protocolo é que vai passar a ter uma equipa de futebol sénior, que vai coabitar com a equipa da Belenenses SAD. A Belenenses SAD joga na Primeira Liga, pode ser no futuro uma equipa B. Da responsabilidade do Belenenses. Da responsabilidade do Clube de Futebol dos Belenenses. São novos direitos desportivos constituídos pelo Clube de Futebol dos Belenenses. Porquê é que nós precisamos dessa equipa? Em primeiro lugar, porque precisamos de garantir uma transição para o futebol sénior aos nossos júniores. Nós, o ano passado, fomos vice-campeões nacionais de júniores, fomos uma das primeiras entidades certificadas formadoras de futebol em Portugal pela Federação Portuguesa de Futebol, e dos nossos júniores vice-campeões nacionais, 65%, 70% abandonaram o futebol. Abandonaram o futebol, deixaram de jogar futebol. Não conseguiram fazer a transição para o futebol sénior. Por outro lado, nós hoje temos direitos de formação até aos 18 anos. E como equipa de séniores podemos esticar os direitos de formação até aos 24 anos. E isso é uma fonte de receita fundamental para o clube, porque é com esses direitos de formação que nós recebemos todos os anos de variadíssimos clubes, de Inglaterra, de Itália, de vários clubes portugueses, porque o Belenenses é um viveiro, é um forno sempre a saírem talentos dali, e portanto nós vivemos muito os direitos de formação para cumprir os nossos orçamentos no futebol de formação, que são orçamentos elevados, e conseguimos esticar os direitos de formação até aos 24 anos. E, por outro lado, é uma ferramenta fundamental para nos ajudar no recrutamento. Nós este ano estamos a ter algumas dificuldades nos júniores, nos juvenis A e nos iniciados A, tudo parece encaminhado no sentido de irmos à fase final do apuramento de campeão, e este ano nos júniores não estamos a conseguir não estamos a conseguir chegar lá. E eu tive a preocupação a semana passada de pedir uma listagem ao Departamento de Futebol de Formação dos jogadores que nós abordamos no início desta época e que eram prioridades para nós, para serem recrutados nos júniores, e as razões pelas quais recusaram representar o Belenenses. E tenho ali variadíssimas situações de miúdos que preferiram jogar no Real, no Sacavonense, no Estoril, no Vitória de Setúbal, na União de Leiria, na Académica, que está a trabalhar muito bem, precisamente porque tem uma perspectiva de transição para o futebol sénior que nós não lhes conseguimos dar. E, portanto, uma das coisas que precisamos de alterar no protocolo é isso. O Clube de Futebol dos Belenenses quer ter uma equipa de futebol sénior, que coabite com a Belenenses SAD e, portanto, que jogue na divisão mais alta que nos seja permitido jogar na próxima época. Outra das coisas que precisamos de alterar no protocolo é que hoje, nesse protocolo, diz que o relevado do Estádio do Restelo é de uso exclusivo da SAD durante a temporada desportiva. E o Clube de Futebol dos Belenenses, apesar de ser o proprietário, não receber renda, não receber nenhuma contrapartida, só pode utilizar o relevado no verão.
portanto, naqueles 2 meses de verão. E ainda assim, se estragar ou danificar o relevado, fica obrigado a repor e a fazer o pagamento de um relevado novo no valor de 70 mil euros. O que quer dizer que, na prática, está impedido de jogar. Ora bem, tem que jogar ou de utilizar. E, portanto, no novo protocolo, tem que ser ao contrário. O relevado é de utilização do clube, mas o clube permite que a SAD jogue lá. Nós temos também um regime de conta corrente nesse protocolo. E tem-se revelado, ao longo destes 4 anos, materialmente impossível fazer-se contas entre o clube e a SAD. Não é possível. Não é possível. Nunca conseguimos fazer contas, nem com a ajuda de um tribunal arbitral, nem com mediações, nem com comissões arbitrais ad hoc, nem negociação direta com as pessoas. Nunca foi possível fazer contas. E, portanto, o Belenenses vai acabar com esse regime, o clube vai acabar com esse regime da conta corrente e passará a vigorar um regime de pré-pagamento. É essa a nossa proposta. Em que o Belenenses Clube fica responsável pela manutenção do relevado, o Belenenses Clube paga a água, paga a luz, paga o gás, paga as torres de iluminação, mas por cada jogo que a Belenenses SAD dispute no estádio do Restelo, terá que pagar Patrick, há aqui uma questão que eu tenho que colocar, porque é aquela que me está aqui a suscitar imediatamente, que é, ok, a SAD diz que não estamos interessados. Mas está no seu direito. Mas, sim, e o que é que vocês fazem? Não é o que nós fazemos, é o que é que a SAD faz. Não, mas é assim, o que o Belenenses faz, como é assim, o Belenenses resolve o protocolo, dá-o por terminado, a Belenenses SAD continua a ter o direito de jogar na primeira divisão nacional, imagine-se, e deixa de jogar no Restelo. E o Belenenses, o Clube de Futebol Os Belenenses passa a ter uma equipa a jogar como Clube de Futebol Os Belenenses na terceira divisão ou na primeira distrital. É para aí que se encaminha a situação? Eu não quero acreditar nisso. Aquilo que eu lhe posso garantir é o seguinte: até 30 de junho, a equipa da Belenenses SAD, a equipa do Belenenses, a equipa é do clube, não é da SAD. A equipa é do clube. Essa equipa, que é a nossa equipa, treinada pelo Silas, vai jogar no estádio do Restelo. Junho joga no estádio do Restelo. E na próxima temporada, nas próximas temporadas, só não jogará. Só não jogará se a Belenenses SAD quiser. Mas se não houver acordo entre o Clube de Futebol Os Belenenses e a Belenenses SAD para uma nova formatação do protocolo, não há acordo. Certo. O que é que acontece? Zé Manuel, não me passa pela cabeça que não haja acordo. Não, mas estamos aqui a cenarizar. Estamos a cenarizar. Eu não posso. Há um cenário em que não há acordo entre... E se calhar é o cenário mais plausível, que não há acordo, porque nunca houve, até agora, nestes anos todos, nada me diz que possa vir a haver acordo entre o Mas sabe porque é que não houve até agora? Não houve. Mas eu vou dizer porque é que não houve até agora. E a SAD virá dizer, seguramente, não só não houve acordo, como que, quando a questão foi suscitada num tribunal, deram-nos razão a nós e não ao clube. Não deram razão. Deram razão relativamente ao acordo. Exatamente. Pronto, mas quando uma questão foi suscitada, e eu estou a argumentar aquilo que me parece que seja plausível de dizer. A questão que me parece aqui, que eu acho que também é importante para os sócios do Belenenses, quando forem no sábado chamados a pronunciar-se sobre esta matéria, é: não há acordo entre a SAD e o clube, o protocolo é denunciado. O que é que acontece no dia 1 de julho ao Clube de Futebol Os Belenenses e à Belenenses SAD? Ao Clube de Futebol Os Belenenses não acontece nada. À Belenenses SAD e à Liga, eventualmente ficam com um problema para resolver. Mas esse é um problema da Liga e da Belenenses SAD. O Clube de Futebol Os Belenenses, nessa altura, é para o lado que dorme melhor. O Clube de Futebol Os Belenenses não tem nenhum problema. Aquilo que o Belenenses vai fazer agora, clube, é pela primeira vez desde 2012 mudar o paradigma da relação. O Belenenses tem estado sempre em déficit, o clube tem estado sempre em déficit, não tem sido respeitado. Patrick, mas é assim, aquilo que quer fazer e aquilo que acha que deve fazer e aquilo que o Clube de Futebol Os Belenenses vai fazer está perfeitamente claro. A única coisa que aqui não está absolutamente clara é, no dia 1 de julho, o Clube de Futebol Os Belenenses está preparado para apresentar uma equipa na primeira divisão distrital e está preparado para impedir o Belenenses SAD. Estou a perguntar, ou na distrital, ou na terceira divisão, ou na divisão, ou na segunda divisão, seja onde for. Seja onde for, e aí será sempre aquilo que lhes permitirem mais acima possível. E está preparado para impedir que o Clube de Futebol Os Belenenses SAD jogue no estádio do Restelo, por um lado, e isso pode ir até à utilização do nome?
Mas nós não vamos impedir. Então. O que o erro é esse, nós não vamos impedir. Se tudo correr mal... Nós vamos negociar novas condições, porque estas condições não interessam. Pronto, ok. Vão negociar. A negociação corre mal, o que é que acontece a seguir? É isso que as pessoas vão querer saber na Assembleia Geral. O que é que vocês têm preparados? Ok, isto corre bem, assim, temos um novo protocolo. Zé Manel, isto corre mal, o que é que se faz? Essa pergunta está mal dirigida. Não tem que perguntar a mim, tem que perguntar à Codecite e à SAD. Não, tem que perguntar à SAD. Porque o problema nessa altura é da SAD, já não é do clube. É isso que o Zé Manel ainda não percebeu. Também. Não. É do clube, então não é? O clube tem tido um problema até agora. Porque não tem conseguido sentar-se a uma mesa para negociar com a Codecite e com a SAD. Mas imagina que a Codecite não quer negociar. Mas tem que negociar. Até agora não quis negociar. Sabe porquê? Porque não precisava de negociar. Até agora não precisava. Se disser, não quer negociar. Ouça uma coisa. Na próxima época, no final, até junho, necessariamente haverá um novo protocolo. Porque senão, a Belenenses SAD e a Liga têm um problema muito maior do que não terem um protocolo. Que é? Não, isso aí vamos ter que falar. Que é? A Liga vai ter que se pronunciar. Mas a minha curiosidade agora é essa. Mas eu não Qual é o problema? Mas eu não quero fazer esse exercício. Sabe porquê? Não quero. Eu não quero fazer esse exercício. Sabe porquê é que não quero fazer esse exercício? Porque eu estou de boa fé e eu vou para uma negociação e acredito, nós, clube, vamos para uma negociação e acreditamos que vamos encontrar pessoas de bom senso e que vai ser possível partilhar ideias e chegarmos a bom porto, no sentido de termos um protocolo equilibrado e que recentre o equilíbrio entre as partes. O Clube de Futebol Belenenses chegou agora a um momento que das duas uma. Ou os dirigentes que aqui estão, hoje, que é a minha direção, aliás, como a anterior direção, hoje ser dirigente do Belenenses é as pessoas voluntariarem-se para irem para dentro de um colete de forças. E se o Clube de Futebol Belenenses e os seus dirigentes hoje não tiverem a coragem de tomar uma atitude e mudar o paradigma desta relação, as próximas direções vão exatamente voluntariar-se para um colete de forças. Nunca mais ninguém consegue fazer nada. É este o momento do Clube de Futebol Belenenses agir. Sabe que a história do Belenenses não se fez com pessoas com medo, encostadas a um canto, a ver as coisas acontecerem. Fez-se com muita luta. Fez-se com muita luta. E, portanto, é isso que nós temos que fazer, com equilíbrio, defendendo o Clube de Futebol Belenenses e, nesta questão da denúncia, cumprindo com aquelas que são as nossas obrigações, que é de boa fé negociar com a contraparte e de boa fé dar o aviso prévio com o prazo razoável para não causarmos danos imprevistos à sociedade, para não causarmos prejuízos e também, muito importante, nós também não queremos arranjar problemas à Liga, porque senão era muito fácil, denunciávamos o protocolo já e nós não o fazemos. Nós denunciamos com data de 30 de junho e acreditamos que até lá vamos ter um novo protocolo que equilibre as relações. Não queremos pôr em causa a verdade desportiva, não queremos pôr em causa a integridade das competições, porque o podíamos fazer. E este ano já houve um exemplo disso, uma questão que foi má gerida no tempo e que, a partir do momento em que foi dito que o Gil Vicente ia subir à primeira divisão, nunca mais marcou um golo. Já lá vão 3 meses. Mas aqui a questão é diferente. Aqui a questão é que na primeira volta tivemos todos os clubes que nos jogos fora contra o Belenenses jogaram no estádio do Restelo. E, portanto, os que na segunda volta jogam contra o Belenenses têm que jogar também no estádio do Restelo, porque senão teria uma vantagem competitiva. E o Belenenses, nós no Belenenses somos pessoas de bem. Pessoas de bem. Estamos preocupados com isso, com a integridade das competições, com a verdade desportiva. Vamos dar passos seguros, acreditando que do outro lado vamos encontrar um compromisso. Deixa-me trazer o Vítor. Eu queria colocar duas questões. Tu és um belenense. Sim, mas aqui não posso ter esse papel agora. Mas não posso nem quero. Eu queria colocar duas questões que me parece que talvez sejam interessantes para esclarecimento dos telespectadores e, em particular, também dos sócios do Belenenses. Por um lado, se eventualmente a direção do Belenenses estaria a pensar na possibilidade de, caso seja denunciado este acordo, este protocolo, e que, portanto, não haja vontade negocial da parte da SAD e que se a SAD entender que é legítimo pedir, eventualmente, judicialmente, uma indenização por não consentimento, enfim, por uma denúncia do protocolo sem razão de ser. Portanto, estaria preparada, pelo menos, para entender essa possibilidade. Então respondo-lhe já a essa. Sim. Respondo-lhe já a essa. E, portanto, o caminho que nós seguimos relativamente ao protocolo, como tentei aqui explicar, é o caminho da denúncia modificativa. E a denúncia opera neste tipo de contratos e temos que respeitar aquilo que vos disse relativamente à negociação, e nós estamos de boa fé. É importante que se diga que as condições que nós vamos propor à Belenenses SAD, a Belenenses SAD não vai encontrar melhores condições em nenhum sítio.
em nenhum sítio. É impossível encontrar melhores condições. Portanto, são condições perfeitamente equilibradas e estamos disponíveis para aceitar modificações, para aceitar propostas, para aceitar outras ideias. Não podem ficar como está. Qualquer pessoa percebe isso. Os senhores percebem, os sócios do Belenenses percebem e a administração da SAD também percebe. Mudaram as circunstâncias e, portanto, as coisas aí têm que mudar. As coisas têm que mudar. Temos também que garantir a questão do aviso prévio. É isso que temos que fazer. Dar um prazo razoável no sentido de não causar danos imprevistos e de não causar prejuízos à contraparte. Pensar que um aviso prévio conveniente seria, por exemplo, 3 anos. Bom, porque senão não tem possibilidade de... Isso não nos parece razoável. Nós, evidentemente, falamos com muitos professores, falamos com muitos juristas e, portanto, tentamos ter aqui uma posição mais sólida possível, acreditando que não vamos por esse caminho, acreditando que vamos, de facto, chegar a um acordo, porque o prejuízo da SAD e o prejuízo da própria Liga de Futebol Profissional seria muito superior não ter protocolo a ter um protocolo, ainda que condições diferentes. Nesse novo protocolo não vai colocar o problema da recompra. Não, isso são coisas distintas. O protocolo funcionará única e exclusivamente para a utilização do estádio, a utilização do nome do clube e a forma como o clube o protocolo é entre o clube e a SAD nessa relação. E se os sócios eventualmente não aprovarem esta possibilidade, esta proposta da direção, a direção demite? A questão não é essa. Nesta sessão de esclarecimento que tivemos agora, onde estiveram 200 e poucos sócios e falaram 50 sócios, talvez, a posição dos sócios é unânime. A posição dos sócios é unânime. Todos os sócios do Belenenses, sem exceção, é difícil encontrar um sócio que não defenda isto que lhe vou dizer, é encontrar uma agulha num palheiro hoje. Os sócios não querem a Code City no Belenenses, no Restelo. Não querem. As pessoas estão arrependidas do passo que deram em 2012. Vão ter que ter... Não sei, vamos negociar. O Belenenses é eterno. O Belenenses é eterno, a Code City não é eterna. E, portanto, as coisas vão mudar. Vai haver o dia em que a Code City vai sair do Restelo. Como não sabemos, em que condições também não sabemos, em que circunstâncias também não sabemos, mas esse dia vai chegar. Esse é o objetivo final. O objetivo final do Belenenses, o objetivo final do Clube de Futebol dos Belenenses é voltar a ter uma posição, uma posição digna, uma posição representativa, ter a representatividade adequada numa equipa de futebol profissional, sénior, com uma íntima ligação aos sócios. É isso que nós queremos, que neste momento não existe. Mas a Code City não fez nada de mal. A Code City, no momento da aflição do Belenenses, assumiu, gastou 531 euros e comprou o Belenenses. Portanto... Não comprou o Belenenses, comprou uma sociedade. Comprou a sociedade anónima desportiva, onde está a coisa, o Belenenses ficou com 10% e por 531 euros adquiriram essa posição. Daí para cá, a Code City tem trabalhado by the book e no caso em que houve um tribunal, acabou por vencer a posição da Code City. Portanto, diabolizar a Code City neste contexto não é exagerado, porque a Code City não fez nada de mais. A Code City, num determinado momento, fez um negócio e tem-se mantido dentro das balizas da lei. Por mais que o Clube de Futebol dos Belenenses esteja arrependido e que os sócios estejam arrependidos, deram um passo que se calhar não deviam ter dado. Não estou de acordo consigo. Essa é a sua opinião. Felizmente, não é a minha opinião, nem é a opinião da esmagadora maioria dos sócios do Belenenses. Eu estou só aqui a colocar factos. Mas eu não estou de acordo com esses factos. Esses factos são muito imprecisos. O Zé Manuel Delgado não conhece e, portanto, está a falar de cátedra e sem conhecimento e sem proximidade. Mas vou-lhe dar um exemplo que percebe já. Imagine que o Zé Manuel, em sua casa, é vítima de violência doméstica. Não há nenhum casamento que resista a maus tratos e a violência. Nenhum casamento. E sabe que está aqui um juiz ao lado. A dada altura fizemos a lei do casamento. E na lei do casamento não fala lá em divórcio. Depois, ao lado, tivemos que fazer a lei do divórcio. A lei das SADs é a mesma coisa. O legislador em Portugal, quando fez a lei das SADs, e a lei das SADs, de facto, deixa muito a desejar, mesmo na sua revisão também deixa muito a desejar, não foram acauteladas uma série de questões que deveriam ter sido acauteladas. E, portanto, não é este o tempo de fazermos uma análise mais profunda da lei das SADs, porque eu neste momento não o devo fazer. Eu neste momento devo estar aqui e dizer a todos os belenenses que estamos aqui de boa fé para negociar um novo protocolo, que vamos dar condições fantásticas, excepcionais ao Belenenses SAD, para o Belenenses SAD poder continuar no estádio do Restelo e poder continuar a jogar no estádio do Restelo. Agora dizer uma coisa.
Agora imaginemos o contrário. Eu tenho estado aqui a colocar sempre a possibilidade da Code City não aceitar. Agora imaginemos que a Code City aceita e vão renegociar o protocolo e chegam a um entendimento. Chegam a um entendimento de funcionamento que perpetua a Code City na SAD do Belenenses, de acordo com o Clube de Futebol dos Belenenses. Portanto, aquele grande objetivo que me estava a dizer desaparece. Não, porque eu comecei por lhe dizer que é uma relação tripartida, que estamos perante uma união de contratos e nesta negociação, objetivamente, a administração da SAD tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance e tem que mover os seus bons ofícios no sentido de trazer o acionista maioritário à negociação, que é a Code City. Porque neste momento, sem acordo parasocial, não há nenhuma relação. A relação não está regulada entre o Clube de Futebol dos Belenenses e o acionista maioritário. E isso não pode continuar assim, desde logo porque estamos em incumprimento gravíssimo da lei das SADs. E, portanto, a Liga também tem que olhar para isso. Nós temos uma SAD que não cumpre a lei das SADs, portanto, não é uma SAD. É uma sociedade como outra qualquer neste momento. E, portanto, o futebol português, e estes programas são importantes para isso, o futebol português também tem que olhar para isto. Os agentes do futebol, o futebol português, têm que olhar para isto. Isto não pode continuar assim. Os clubes não podem estar a ser assaltados assim desta maneira. Eu não estou a dizer que houve um assalto neste caso em concreto, mas isto tem que ser regulado de outra forma. E temos que dar passos nesse sentido e neste momento, com a lei que temos, que é aquela, temos que fazer cumprir a lei. Depois, há muitos cenários em aberto. Em 30 de junho, há muitos cenários em aberto, no caso de não haver acordo. Eu tenho 99% de certeza que vai haver acordo. Ok, mas era 1% em que eu ficava estou muito curioso em saber aquilo que perspectivam em relação a esse 1%. Ok, não há acordo nenhum. Sim, mas José Manuel, curiosos estamos todos. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, e volto a repetir, estou a ser chato, mas é verdade. Até agora, o Clube de Futebol dos Belenenses tem estado sempre em déficit, a correr atrás do prejuízo. Está numa situação de subalternidade. Neste momento, com a decisão arbitral que veio dizer que a relação de confiança está frustrada, morreu, desapareceu, vem dizer que um dos contratos está extinto. Tem aqui um negócio, tem aqui uma cadeira com 3 pernas, chegou um tribunal, cortou uma perna. E as pessoas percebem que está desequilibrada, a cadeira cai, não pode ser. Tem que se reequilibrar outra vez a relação. E, portanto, nós agora estamos numa posição completamente diferente. O clube agora, e esta direção em particular, pela primeira vez, pode definir uma estratégia e seguir uma estratégia. É que até agora estávamos a correr com a estratégia dos outros. Porque não fomos nós que assinamos aquilo lá atrás em 2012. Nem negociamos. Era a estratégia de outros. Tivemos que ser solidários com essa estratégia. Deixa-me perguntar uma coisa que há bocadinho estava um pouco no ar e que depois surgiu essa questão. Quando me falou que o Belenenses aumentou o passivo, apesar de ter tido nestes últimos anos, portanto, 30 milhões, segundo as suas contas, perto de 30 milhões, e aumentou mesmo assim o passivo, acha que, portanto, que se pode entender, e se vai entender daí, que o Belenenses está neste momento a financiar a Code City? Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, o investidor, quando chegou em 2012, uma das primeiras declarações públicas que fez foi que em 7 anos limpava o passivo. 7 anos está a fazer agora. O passivo é superior àquele que encontrou. E fez outras afirmações do género. A dada altura afirmou que íamos ter a melhor equipa dos últimos 40 anos. Não temos. José Manel até foi lá jogador, não temos. Patrick, a dada altura foi anunciado que íamos ter o melhor centro de estágio do país em 2017. Ia ser o do Belenenses. Já estamos em 2018. Mas aí escrevíamos um livro em relação a todos os clubes e às promessas feitas. Não, está bem. Escrevíamos um livro, mas escrevíamos vários livros. Mas José Manel convive bem com esse tipo de coisas? Estou só a constatar. Eu não convivo. Eu estou a constatar. Não encontra eu aqui não convivo nem deixo de conviver. Eu sou dirigente desportivo desde outubro de 2014 e pode ir analisar todas as minhas intervenções públicas e tudo aquilo que disse e não encontra nenhuma frase que vá nesse sentido ou que vá com essa orientação. O clube tem assento na SAD? Nós temos um administrador, 10%. Mas é a mesma coisa que não temos. 10%, não é? Temos 10%. Portanto, não tem voz ativa, não pode... Tem voz ativa, não sabemos de nada, desconhecemos em absoluto. Neste momento, decorre também em tribunal um inquérito judicial às contas. Este processo é muito igual ao coisa. O do Atlético. Mas o clube tem 10%, porque foi isso que negociou. E não foi a sua direção, foi a outra. Foi a outra direção. Claro, nada é eterno. Mas a questão é essa. Os casamentos não são eternos. Há divórcios. O Patrick tem razão. Claro que sim. Tudo dentro da lei. Claro, dentro da lei é o que estamos a fazer. O Belenenses tem 10 e os outros? 32, o Sr. Joaquim Oliveira, e depois o Free Float, pequenos acionistas, onde eu também me incluo, tem 8 ou 9%.
Mas é engraçado. Eu estou a Joaquim Oliveira ouvir... tem quantos? 32%. 32%. Tem mais que Em o nome Belenenses. individual? Tem o triplo do Belenenses. Triplo. Triplo. O Sr. Joaquim Oliveira, no início, quando as SADs nasceram, teve participação praticamente em todas, mas que eu tenha conhecimento, nunca interferiu. Mas nada. entrou com capital? Na altura entrou, sim. Realizou o capital dele. Sim. E os votos do Sr. Joaquim O Joaquim Oliveira nunca vota e nunca está na exercidos por quem? administração por ninguém. Ele Não há... a informação. Não delega. Daquilo que eu Não tenho, delega em ninguém, daquilo não... que eu tenho conhecimento. Não No comparece Belenenses por nunca delegou em simplesmente. ninguém, que eu Mas saiba. Não vale a pena por não fazer maioria. Se ele... Sim, é uma posição significativa. 3 vezes o Belenenses, quer dizer, não é despeciando. Veja lá ao que o Belenenses chegou. Pois... Não é? Até o Zé Manel diz isso e fica perplexo a afirmar isso. Não, É, de facto, é verdade. digo, e assim, eu conheço a realidade do Belenenses há 4 décadas. Conheço a realidade do Belenenses há 4 décadas, conheço a evolução do Belenenses há 4 décadas, pelo menos muito de perto. Portanto, esta é uma situação que merece alguma perplexidade, por um lado. Por outro lado, perante aquilo que me está a dizer, deve ser seguida com muita atenção, até num contexto mais vasto do futebol português e da Liga Portuguesa, a partir de 30 de junho, caso não haja acordo. Porque se não houver acordo e se o protocolo for denunciado, estamos perante um facto absolutamente novo no contexto do futebol português. Sim. E neste aspecto, do ponto de vista da análise, creio que é o mais significativo. Admitia, por exemplo, que a Liga podia ser eventualmente um mediador em relação ao clube e à SAD? Nós estamos disponíveis para tudo. Eu próprio já falei com o Pedro Proença e tenho falado com ele e estamos perfeitamente disponíveis para isso e penso que a Liga tem todo o interesse nisso também. Henrique, neste momento a maior parte dos clubes participantes na primeira divisão portuguesa, eu creio que posso dizer isso, a maior parte têm capitais externos ao clube maioritários. Portanto, esta situação do Belenenses será a situação mais negativa, isto para além do Atlético nos escalões inferiores, que o Sérgio conhece muito bem, mas será a pior de todas as relações entre clubes e SADs e clubes e investidores? Publicamente é, não é? Não sei, mas os atritos, eu sei de alguns atritos entre SADs e clubes, mas que não extravasam para o domínio público, porque há interesses desportivos até a preservar e não querem criar instabilidade, mas que é latente e possivelmente este caso se plasma noutras realidades que não têm vindo ao de cima, e eu conheço uma pelo menos, que há um conflito, porque as relações estabelecidas no tal protocolo muitas vezes são desequilibradas em relação à intervenção do clube nos destinos da equipa de futebol. Não é? Também são feitas em estado de necessidade. Pois, a questão e aí? E que leva a que Mas até quando é que é se prescinda de desculpante? Não é desculpante, é óbvio que não. Há o princípio que é o princípio da liberdade individual das partes contratantes. Eu conheço melhor, como o Zé Manuel disse, e estava a ouvir falar o Patrick, estava-me a lembrar e todo este caminho sem conhecer a situação dos belenenses, mas tudo concorre para haver uma similitude de procedimentos. Porque o Atlético viu-se numa altura completamente afogado, sem saber para que lado é que se podia voltar, e apareceu um salvador que, mediante um pequeno investimento, né, conseguiu ficar com, não sei se era 90% da SAD, havia só 2 sócios, era o Atlético e SAD. E agora, o Patrick diz uma coisa que, a meu ver, tem sido a minha luta, isto foi a minha luta, eu agora já estou fora dos corpos sociais do Atlético, que é o seguinte: eu penso que este problema das SADs não está devidamente regulamentado, não está correto, e o professor agora falou num conceito fundamental no direito, que é o equilíbrio contratual das partes. Aqui não há equilíbrio nenhum. Há 90 e 10. E por aquilo que eu me apercebi sem conhecer, percebi perfeitamente que estes protocolos, esta união de contratos, foi tudo mal feito. Ou seja, para um lado há todos os direitos e para o outro lado é só deveres. Em alguns casos foi tão mal feito que até é de estranhar. Não, exatamente. Porquê? Porque a outra parte estava numa posição de supremacia e impôs o seu dictate. E agora é difícil desatar o nó-górdio quando, por exemplo, eu só cito o caso do Atlético. A SAD do Atlético não reunia, não tinha administrador, não apresentava contas, não cumpria as obrigações e se forem ver a classificação, 0 pontos, abandonou, desistiu.
E devia haver uma legislação para casos destes. E agora? E agora continua assim. O Atleta tem uma equipa nos distritais, foi a opção que se fez na altura, porque houve um impedimento para que os detentores da maioria do capital da SAD não entrassem mais na tapadinha, porque eles entravam na tapadinha, não pagavam luz, não pagavam manutenção, não pagavam nada. Protocolo. Mas o protocolo também estava mal feito. Pois, protocolo. E tanto assim que o Atlético um dia demanda a outra entidade e é absolvida a outra entidade porque o protocolo estava mal feito. Em vez de ter sido mandado o integrante do outro acordo parasocial,